Bom, gente, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, né? Temos algumas pessoas aí que vieram prestigiar a primeira live do programa de pós-graduação em Química. Só apresentando um pouquinho o projeto, né? Esse projeto, ele é piloto, estamos começando hoje. Ele surgiu de uma ideia quando assumimos a coordenação de pós-graduação no início de janeiro, né, de tentar fazer uma popularização da pesquisa que é desenvolvida na pós-graduação química da UFJF. Então, a ideia é a gente entrar nas redes sociais com o nosso programa, por isso, a partir da semana passada, nós escrevemos nossa conta no Instagram e no Facebook, porque entendemos que é uma forma mais fácil e rápida de atingir principalmente os alunos, né, e o público de maneira geral, que anda pelas redes sociais. Então, tudo foi muito relativamente atropelado e a gente não queria deixar ninguém de fora da ideia desse projeto. Já começamos a ter a colaboração de duas docentes do departamento que vestiram a camisa do projeto, que vão estar com a gente participando, não hoje da live, mas das próximas lives, que é a professora Celi e a professora Bárbara, que também vão estar mediando esse bate-papo com os alunos. Inicialmente, a gente vai começar com os alunos que estão para defender agora, mas nada impede de que mais para frente professores do departamento se engajem também participar dessas lives, né? Próprios alunos que estão publicando alguns artigos relevantes aí na comunidade científica também venham a se engajar nesse projeto, tá? Então, a essência, basicamente, do projeto é essa, é trazer o que a gente vem fazendo em forma de um bate-papo mesmo, não é projeto de pesquisa, então a gente vai bater papo aqui com o Bernardo hoje para falar um pouquinho do trabalho dele. Então, nossa live, a princípio, ela tem um prazo, um tempo aí máximo aí de 20 minutos, não vamos passar disso, vamos tentar fazer uma coisa mais enxuta possível, tá? Quem está começando a live, né, esse projeto é o Bernardo Portinho de Pulga Carvalho. Ele é orientando do professor Giovanni Wilson Amarante, do setor de Química Orgânica, e ele vai defender o seu trabalho de mestrado essa semana. Então, ele vai estar aqui conversando um pouco com a gente. A gente até evitou, na divulgação da live, de colocar o título do projeto, porque a ideia não é realmente seminário de pesquisa, é conversar alguns aspectos dos projetos que são desenvolvidos pelos discentes e trazer para a nossa realidade, para a realidade realmente da comunidade de maneira geral. Então, se a gente puder traduzir isso de alguma forma para o público em geral, vai ser bastante salutar. Eu acho que é uma forma da gente estar prestando contas da sociedade, à sociedade, daquilo que está sendo investido no nosso programa de pós-graduação e na formação dos alunos do nosso programa, que são futuros profissionais, mestres, doutores aí que vão estar no mercado de trabalho. Tá bom? Então, primeiro eu vou pedir para o Bernardo se apresentar. Eu falei rapidamente, mas ele pode se apresentar um pouco melhor, né? E aí a gente começa o bate-papo. Tá bom, Bernardo? Fica à vontade. Beleza. Eu sou o Bernardo, né? Aluno do professor Giovanni, mestrando aqui na UFJF. O projeto que eu trabalhei durante o mestrado é no desenvolvimento de metodologias de metilsulfenilação de olefinas. Eu fiz a minha graduação na UF de Volta Redonda. E assim que terminei, já vim aqui para Juiz de Fora, né, para fazer meu mestrado. Beleza. Você tem quantos anos, Bernardo? 24. 24. Então, acabou a graduação, já engajou no Já. mestrado. Se você fez em Volta Redonda, se eu não me engano, Volta Redonda não tem curso de Química. Qual é a sua graduação? Tem curso, é porque é Tem? polo novo, né? Polo de 2011, Ah, é de Química Tecnológica, tá. Química o curso lá, Tecnológica. bacharelado. Você chegou a fazer a iniciação lá, antes de vir para o programa, não? Fiz. Fiz. Lá eu trabalhei durante 2 anos, mais ou menos, com zeólitas. Tá. Mas E, voltada para a área e, de materiais, não? mais para. Eu sintetizava zeólitas e aplicava em tratamento de efluentes, né? Em contaminação de Tá bom. metais pesados. Legal. Aí, tá, beleza. Então você sintetizava e fazia os testes lá na sua iniciação científica. Isso. E aí despertou o interesse pela pós-graduação. Por que a UFJF, Bernardo?
Então, na realidade, eu tinha interesse em fazer uma pós-graduação na área de química orgânica. Daí eu entrei em contato com o Giovanni, que também eu tinha um professor que falou bem dele aqui na época, né, em Volta Redonda. Daí eu entrei em contato com ele, assim que eu passei no programa, ele me apresentou mais ou menos o grupo, o que era feito. Daí tive interesse e me mudei para Juiz de Fora logo em sequência da graduação, né? Legal. Então você veio mais para pro nosso programa por causa do Giovanni, mas não porque você conhecia o programa de pós-graduação. Eu conheci, na realidade eu conheci o FJF, achava, já tinha passado por Juiz de Fora, mas eu não tinha conhecimento do programa mesmo, não. Foi mais Uhum. pelo Giovanni, no caso. É porque você está num polo ali, né, Volta Redonda, que você tem o Rio de Janeiro, você tem Juiz de Fora e tem São Paulo. Então você tem uma É opção perto. de locais para você escolher, né? Sim, sim. Quando você ingressou e você decidiu fazer a pós-graduação, a gente sempre tem esse questionamento com os alunos, né? Muitas vezes os alunos eles fazem a opção, né, por entrar na pós-graduação, mais por uma questão de falta de mercado de trabalho, de emprego, do que muitas vezes pela vocação, pela pesquisa. No seu Sim. caso, como é que você caracteriza essa sua entrada na pós-graduação? O que você esperava Não, da então, pós-graduação? entendi. Na realidade, eu já tinha bastante interesse pela área de ciência, especificamente a área acadêmica, desde, sei lá, metade da minha graduação eu já tinha esse interesse. Tanto que eu entrei na iniciação científica com esse intuito, né, de iniciar mesmo na ciência. Daí, com isso, com o tempo, na realidade, eu até me afastei um pouco da área inicial, que era a área de inorgânica, né, que eu trabalhava mais com os eólitos, e fui me interessando por química orgânica. Então, eu tinha esse interesse de fazer uma pós-graduação, um mestrado mais especificamente, nessa área, né, de química orgânica, até para. Minha primeira atração, vamos dizer assim, pela área de química orgânica foi mais pela questão da área de química medicinal, e isso foi o que atraiu inicialmente meus olhares para essa área específica, né? E com isso, eu depois no último período, já comecei a estudar para seguir para essa área mesmo, que é a área de química orgânica. Não, bem interessante essa visão, né, ainda mais quando a gente vê um aluno de fora, de outra instituição, do que eles esperam na Travou, pós-graduação e deu uma efetivamente eles travada para alcançam. mim aqui, Renato. Tá ouvindo agora? Deu uma Tá ouvindo? travadinha. Na hora que você começou. Agora eu tô. Tá. É interessante ter essa visão, Bernardo, de quem vem de fora, porque às vezes a gente está muito acostumado com os nossos alunos de graduação, então a gente já conhece bem o perfil deles, né? A gente já vê aquele aluno que tem um perfil para pós-graduação, aquele que não tem, aquele que às vezes faz a opção pela pós-graduação porque não está sendo absorvido pelo mercado de trabalho, né? E você traz uma visão diferente de uma pessoa que procurou o programa porque se interessou pela pós-graduação Sim. da nossa universidade. Isso é bom a gente ter esse feedback de vocês. Vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho, propriamente dito, e tentar trazer ele para o nosso dia a dia, para a nossa comunidade. Né? Você trabalha com olefinas. Né? Olefinas, a gente Isso. aprende, estuda olefinas desde o ensino médio. Né? Basicamente, Sim. a olefinas faz parte do nosso dia a dia em vários componentes, a composição de várias substâncias. Né? Como é que você classificaria, como é que você definiria o que são olefinas para a gente? De É. maneira bem simples. Sim, de maneira bem simples, né? Uma visão até de ensino médio, talvez, para quem estiver assistindo aí. São compostos de carbono que apresentam uma dupla ligação entre carbono e carbono. Muitas vezes também a gente aprende no ensino médio como alcenos, né? E no caso, por exemplo, tem diversas aplicações para olefinas, né? Porque é uma classe bastante ampla. Então, desde óleos de cozinha, azeite, esse setor, você vai ter, por exemplo, na área mais industrial, você vai ter diversos exemplos de polímero, por exemplo, de polietileno, polipropileno, e PVC também, né? Que é polifluoreto de vinila. E também diversos compostos com atividade biológica, né? Você tem Tá? exemplos aí. Tá. A olefina, então, é caracterizada pela dupla ligação carbono-carbono. Né? Sim. Existe uma limitação de cadeia carbônica para a olefina ou não?
Não, é o grupo funcional, né? Seria um grupo funcional. A questão é que realmente, para moléculas mais complexas, você não vai simplesmente chamar ela, esse é simplesmente um alceno, né? Porque se você tiver diversos grupos funcionais e apenas um, por exemplo, você vai incluí-la num grupo maior, por exemplo, flavonoides, e outros exemplos por aí, né? Tá. Então você tem lá o carbono, e de alguma forma você, pelo seu trabalho, você estudou esses compostos através de uma reação química, não é isso? Isso, Mas para isso isso. você trabalhou com uma olefina eletrofílica. O que é uma olefina eletrofílica? O que a gente pode caracterizar isso? Tá. De maneira a tentar simplificar, né? Até chegar no produto final do que a gente trabalhou de metilsfenilação, que a gente vai entrar mais para frente, Uhum. eu parti de um aldeído e fui sintetizando substratos até chegar no meu substrato final. Daí, substrato final, ele é um substrato eletrofílico, chamado de olefina eletrofílica, por conta da presença de um retirador eletrônico conjugado a essa dupla ligação, que dá esse caráter eletrofílico, né? Um caráter deficiente de elétrons suscetível ao ataque de nucleófilos, né? No caso. Uhum. E aí você, nessas olefinas eletrofílicas, você utilizou a metilsulfenilação, Isso. que é um composto com sulfeto, um enxofre e um grupo metil, é isso? Isso, é um grupo, seria S-metila, né? Vamos dizer assim, um S ligado a um metil. Uhum. Reações de incorporação desse grupo mesmo, né? Porque na literatura é muito encontrada a utilização de metanotiol, que é um composto tóxico e é o exemplo mais encontrado na literatura. Então a gente trabalhou um pouco por outros meios, né? Uhum. Vamos pensar num linguajar mais simples, assim. Eu tenho lá a dupla ligação carbono-carbono e eu vou reagir isso, né, com um composto metil-enxofre. Como é que se Isso. dá essa reação? Quem De que maneira. interage primeiro? Tá. No nosso caso, o reagente de metilsfenilação que vai levar à incorporação desse grupo S-metila, que a gente, durante os estudos que a gente desenvolveu, ele, na realidade, ele funciona como um reagente nucleofílico. Ele tem, de maneira simples, ele tem essa atração ele ataca esse alceno, né? Ele realiza um ataque nucleofílico devido à deficiência de elétrons dessa olefina. Uhum. E você tem, na realidade, quando você reage, faz essa metilsulfenilação, no final desse processo, o produto que você obtém, ele tem o enxofre, é isso? Isso, No no composto. final do. Isso, por exemplo, metilsfenilação, o produto final vai ter esse grupo S-metilo. Talvez para o pessoal ficar mais familiarizado, temos, por exemplo, como exemplo de um composto metilsfenilado bastante conhecido, o cloridrato de clindamicina, por exemplo. É um composto que tem esse grupo funcional. Tá. Quando você, em termos pensando coisa mais simples, em termos de mecanismo, se você tem um grupo metil e um grupo enxofre, é, tem uma ordem de reação no mecanismo? Primeiro você tem a entrada do grupo metil, do enxofre ou não? Então, o nosso reagente que a gente conseguiu isolar, que a gente percebeu, o nosso intermediário, ele apresentava esse grupo, né, com S-metilo. Ele é um éster de metil-tiometil. É mais complexo o nome, mas é um éster de metil-tiometil. E após o ataque do enxofre, né, o enxofre tem esse par de elétrons disponíveis para fazer esse ataque nucleofílico, incorpora todo o éster. Só que após a eliminação de aldeído e anidrido acético, fica apenas o grupo funcional, conforme a nossa proposta do trabalho, com S-metila, né? Entendi. Quando vocês propuseram fazer esse estudo, essa reação nas olefinas, qual seria a possível aplicação delas? Sim. Então, a aplicação dela seria mais para aplicações metodológicas mesmo, para substituição, por exemplo, de reagentes tóxicos que são os mais usados na literatura, né? Até uma aplicação de química verde, né, na realidade. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente, cada vez mais, a gente está Sim. buscando nos nossos projetos de pesquisa trazer a química verde para o nosso dia a dia.
Então, mostrar que um produto que a gente está gerando tem menos toxidez, mais limpo, digamos assim, né, para o ambiente, é sempre muito bom, né? Apesar Sim. de ter um equipamento É, enxofre, você consegue provar que ele ele atende mais esses requisitos da química verde, não é isso? sim, é porque na realidade, como eu falei antes, o reagente que é mais empregado para esse tipo de reação é um tiol, né? Que é a mercaptana. Então, a gente sabe que é um composto tóxico, é um composto também inflamável, então ele tem alguns problemas, né? E o nosso composto sintetizado, a nossa metodologia sintetizada, ela é muito mais limpa do que essa metodologia por conta desse problema com o reagente mais utilizado na literatura. Legal, isso é uma coisa interessante, né? Mostrar que a gente está tentando buscar caminhos mais limpos, né? Porque quando a gente fala em química, as pessoas meio que se assustam, né? E a gente tentar trazer para um lado mais da química verde os nossos trabalhos. É, você acredita que você alcançou os objetivos que você tinha inicialmente? Sim. Quando a gente pensou nesse projeto, né? Eu, o Giovanni, também a antiga aluna do grupo, que era a Adriane, porque ela tinha inicialmente desenvolvido essa metodologia, né? Daí foram aparecendo questões a serem respondidas. Então, eu, de certa forma, dei continuidade ao trabalho que ela fez no doutorado, e com isso, a nossa expectativa, nós conseguimos as dúvidas que tínhamos, nós conseguimos resolvê-las. Inclusive, a gente também teve um artigo publicado na Organic and Biomolecular Chemistry, em meio do ano passado, com os resultados do trabalho. E eu diria que sim, eu atingi o objetivo que a gente tinha estipulado lá no início. Tá. Então, você ia perguntar sobre a questão dos produtos que vocês geraram nesse trabalho. Você falou que publicou um artigo. Sim, sim, sim. Tinha caído um Né? pouco aqui. Não, Você não, perguntou dos tranquilo. produtos, né? Exato. A Aí gente teve você na, pode falar. a gente fez, durante essa metodologia, nós conseguimos uma grande variedade de compostos, né? E dentre eles, com diversos grupos funcionais, doadores, retiradores, com naftil também. E a gente conseguiu, na realidade, ter como a gente chamaria de escopo de reação, né? No total dos nossos compostos, a gente apresentou uma variedade. A metodologia tolerou bem diversos compostos. Beleza. Como é que você acha que a sociedade pode, de alguma forma, usufruir do resultado do seu trabalho? É uma discussão bastante interessante desse ponto de vista, porque por mais que, por exemplo, esse tipo de trabalho como mais ciência voltada mais para a ciência de base, né, como é o caso do meu, de desenvolvimento de metodologias, voltado mais para essa área, por mais que às vezes aparente, né, muita gente vai ver, mas como que isso vai ser utilizado por mim? São trabalhos que a gente contribui com a literatura científica. E, de certa forma, metodologias de síntese na área de pesquisa e desenvolvimento de diversas indústrias de síntese de fármacos ou síntese de outros pesticidas, por exemplo, podem sim, às vezes, substituir metodologias por metodologias mais limpas, né? Como seria o caso, uma metodologia de metilfenilação mais limpa, em substituição do metanotiol, por exemplo. É porque, às vezes, a gente vê o produto final, acha que, a princípio, é muito simples chegar no produto final. Só que, para chegar naquele produto, existem vários processos antes, né, para a gente chegar naquele produto. Então, a ciência ela não é feita só do produto final. E muitas Sim. vezes, de vários erros que a gente comete no laboratório e caminhos que a gente tenta seguir e não dá certo, para que uma hora a gente consiga chegar no acerto daquilo e que aquilo depois algum outro pesquisador pegue aquela ideia e leve para frente, chegue a um produto final. Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente: você é químico, você consegue produzir tal coisa? Não, não é assim, né? A ciência não funciona dessa forma, ela tem caminhos que tem que seguir para que a gente consiga chegar nesse produto final, nesse final que a sociedade
deseja. Mas a sociedade tem que entender que o nosso papel enquanto químico é extremamente importante, né? Porque a gente Sim. começa ali na química básica, a gente vai para a bancada testar, para dali a gente chegar onde se almeja mais para frente, né? Sim, então, exatamente, eu concordo com o que você está dizendo, porque, na realidade, não necessariamente os resultados de ciência de base, especialmente, vão ser aplicáveis diretamente a terminei o trabalho e achou a aplicação. Não necessariamente, né? É um trabalho que fica na literatura, como você disse. Diversos pesquisadores podem entrar em contato com esse material e daí desenvolver novas ideias que pode futuramente levar a outras aplicações. E temos diversos exemplos sobre isso, na realidade, na ciência mesmo, né? Se for pegar, por exemplo, inicialmente até mais voltado para a física, no caso, mas você pegar o desenvolvimento da teoria da relatividade por Einstein, ninguém imaginaria qual seria a aplicação para GPS, por exemplo, quase um século depois, né? E é difícil, às vezes, entender essa relação, mas ela existe, né? E é muito importante para o desenvolvimento científico de um país ou do mundo mesmo. Por isso que essa divulgação ela tem que ser frequente, né? Ela é importante para a gente entender. Então, eu sou químico analítico, então eu trabalho com desenvolvimento de métodos. Então, por exemplo, eu trabalho, um dos analíticos que eu trabalhei já há algum tempo foi com glicose, desenvolvendo um método. Aí as pessoas falam, mas já tem 500 métodos para glicose, vai para que mais um? Mas a gente busca métodos que sejam mais sensíveis, mais seletivos, com baixo custo, para que a gente consiga ter um resultado mais produtivo para aquela análise daquele analítico. Então, a gente tem um porquê. Possa ser que o meu trabalho ele não alcance diretamente a sociedade, mas de forma indireta ele de alguma forma vai chegar, né? Não Sim. só com uma pesquisa, mas com uma publicação, com a divulgação desse trabalho para a sociedade. Eu acho que isso é importante a gente estar divulgando a ciência que a gente faz nos nossos laboratórios. Às vezes fica só entre quatro paredes e a sociedade precisa entender um pouquinho o que é feito, ainda mais nesse momento que a gente está passando de falta de recursos, então divulgar é sempre importante. Sim, Tantas fake com news, né, certeza. falando contra a ciência, então a gente precisa estar antenado a isso. Bom, Bernardo, para a gente terminar, quais são os seus planos futuros, já que você está terminando o mestrado? Agora eu vou ficar aí provavelmente, né? Vamos supor, provavelmente terminando agora, semana que vem, em fevereiro, eu vou realmente sentar agora, pensar direitinho, analisar os caminhos, ver o que vai se apresentar para mim, pensando também, talvez, em realizar um doutorado, seria mais para o meio do ano, né? Que se abriria o edital. E a minha ideia é continuar trabalhando na área de química orgânica mesmo, né? Acho que não pode parar, não, Bernardo. Sim, Você tem que seguir. Só para a gente finalizar, eu pensei nessa pergunta agora, nesse momento, que a gente está vivendo de pandemia. Como é que essa pandemia afetou você cientificamente? Só para a gente finalizar. tá. E eu, como o meu trabalho já estava no fim, né? Eu defenderia, na realidade, em julho, eu tinha boa parte dos meus resultados adiantados, né? E Travou. Travou aqui, Bernardo. Vamos ver se volta ali. Voltou. 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 O momento da pandemia, ele me afetou muito em relação a, vamos dizer assim, alguns resultados menores, né? Por exemplo, que eu tinha que fazer alguma caracterização do meu produto. Então, no bruto, eu já tinha praticamente tudo necessário para defender, para escrever o artigo, começar a escrever a minha dissertação. Então, na realidade, eu não me afetou tanto porque eu consegui escrever os artigos e continuar em contato com o grupo. E daí consegui desenvolver meu trabalho. No final do ano passado, eu cheguei a concluir alguns detalhes que faltavam e agora eu vou defender, né? Depois de amanhã. Isso aí, Bernardo. Muito bom conversar com você.
Está aberto aí para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Bernardo. A ideia realmente era Beleza. essa, esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais do Bernardo, do que ele fez lá no nosso programa de pós-graduação. Fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas. Se não quiser fazer aqui, depois pode colocar no Instagram que ele vai responder, tá? Então, de antemão, já agradeço a sua disponibilidade, Bernardo, por ser a cobaia Valeu. desse projeto, né? Tá ótimo. Eu espero que outros alunos se empolguem também em divulgar um pouquinho do trabalho. No início, a gente estava um pouco inseguro de como é que seria essa esse trabalho, esse projeto, né? Já que tudo é novo para a gente. Mas realmente eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, que aceitou prontamente. Eu lembro que eu falei com o Giovanni lá na minha sala, no departamento. O Giovanni ligou, mandou mensagem para você. Ó, ele aceitou, tá? Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que estar disposto a divulgar o trabalho, porque é só assim que a gente cresce enquanto cientista, tá? Valeu. Se quiser falar Obrigado mais você aí alguma pelo coisa. convite. Foi, para Tá. mim, tudo foi ótima oportunidade. E espero que vocês continuem, né? Nesse... Bom, boa sorte para você na sua defesa sexta-feira, tá? Tudo de bom para você. Espero que você retorne depois para o doutorado e daqui a uns 4 anos a gente volta a fazer uma live de novo, né, falando um pouquinho do seu doutorado. Bom, pessoal, só Valeu. queria agradecer a todos aí que ficaram com a gente nessa live. Na próxima semana a gente vai ter a live do Vitor, dia 3 às 17 horas. E no dia 8 a gente vai ter a live do Davi, também conversando com vocês sobre o trabalho dele. Então, o Vitor vai estar falando sobre o doutorado dele e o Davi sobre o mestrado. Tá? Eu também queria agradecer a Celi e a Bárbara, que me ajudaram muito em colocar esse projeto no ar, né? Para que a gente consiga fazer essa divulgação dos nossos trabalhos para vocês. Então, queria agradecer mais uma vez ao Bernardo e a todos que ficaram com a gente até agora. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, Valeu, gente. Um Renato. abraço. Abraço. Valeu.